gente, sejam bem-vindos ao Debate Olímpico. Uma salva de palmas. O primeiro vai ser sempre histórico, né? Então a gente tem que marcar nossa presença. Gente, pioneiro. Só para deixar claro, o Debate Olímpico, a ideia é que a gente consiga aproximar todo esse universo de atletas, jornalistas, comitê olímpico e fazer com que as pessoas, o público, se sinta mais próximo de tudo e faça com que a gente deixe de ser só telespectador quando vem os Jogos Olímpicos. A gente não sabe o que acontece durante o trajeto, a gente só chega lá na hora, quer saber quem é que está com a camisa do Brasil, e isso não é legal, né? No futebol a gente sempre sabe todo mundo, a gente quer saber todo mundo que representa a gente e entender tanto do lado jornalístico, quanto do comitê, quanto dos atletas, como é que isso acontece. Então, vamos lá, eu queria que primeiro que vocês se apresentassem brevemente para a gente se conhecer e aí a gente começa nossas dinâmicas e perguntas interessantes. Então, Fernando Gavini, do Olimpíada Todo Dia, e eu acho que esse formato, essa dinâmica aqui que a gente está fazendo junto, vamos junto com o Olimpíada Todo Dia, tem tudo a ver com o que a gente pensa. O Olimpíada Todo Dia existe há 3 anos e meio e a ideia é justamente essa, mostrar que a Olimpíada não acontece de 4 em 4 anos, que ela acontece todos os dias para o cara conseguir chegar nos Jogos Olímpicos e tal. Então, essa é a nossa ideia, dar voz e trazer uma nova cara para o esporte olímpico brasileiro e não só aquela coisa do torcedor só acompanhar na hora que os Jogos Olímpicos chegam. Bichara, sua vez. Bom, eu sou de esporte olímpico brasileiro. É um prazer para mim estar aqui. Toda a possibilidade que a gente tem de conversar, de discutir o esporte olímpico me interessa. Espero que seja uma atração interessante para todos. Nori, você, né, querido? Mas assim, né? Alguém cai perdido aqui. Eu sou Arthur Nori, atleta da ginástica artística. Obrigado pelo convite. Aceitei na hora que eu recebi. Eu acho muito bacana poder mostrar um pouco e representar aí o esporte, representar a ginástica, poder ser o pioneiro do debate olímpico. Obrigadão. E para falar de esporte também, eu sou suspeito para falar porque eu amo, eu super acompanho, tô ligadão. E o que eu puder ajudar e passar aí, essa minha rotina, como tá o dia a dia, esse diário de um atleta até chegar nos Jogos Olímpicos, estou aberto a isso. Gente, a primeira coisa que eu queria saber de vocês se vocês tivessem que contar a maior conquista que vocês já tiveram na vida de vocês, que não necessariamente precisa ser de esporte, eu imagino que possa ser, o que vocês contariam? E se vocês tiverem alguma coisa aí na casa de vocês que represente essa conquista, se vocês puderem mostrar, seria legal. Pode começar o Gavini também, vamos lá. Bom, minha maior conquista está aqui, ó. Já vou mostrar. Eu trabalhei durante muitos anos na imprensa tradicional, né? Fui repórter da ESPN, da Gazeta, trabalhei muitos anos em jornal, em sites, enfim. E meu sonho de ser jornalista começou em 1992, assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos. Eu era atleta, tinha jogado no campeonato de futebol, atleta daquelas, né? Com 15 anos, fui federado, joguei no Campeonato Paulista pelo Guapira do Jaçanã, de futebol, joguei contra o Corinthians, contra o Bragantino, contra a Portuguesa, tal, enfim, jogava de lateral direito, não era nem titular, nem reserva, entrava, saía, até que eu me improvisava de zagueiro, ficava doido, mas com 15 anos de idade, eu falei, não dá para ser atleta, não vou ter como virar de uma hora para outra, assim, nem no Guapira eu era titular. E aí, era o mesmo ano da Olimpíada. Não estava tão simples, né? Quando não estava tão simples. Assim, o caminho estava bacana, mas assim, dava para pensar numa outra oportunidade, quem sabe? Enfim, aí eu estava assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona e fiquei maravilhado com aquilo. Teve aquela tocha olímpica que foi acesa com arco e flecha e tal. Falei, como é que eu posso um dia estar num lugar desse? Atleta eu não vou conseguir ser, né? 15 anos eu estava bem desanimado com essa possibilidade. E aí, eu ia bem de redação e tal, botei na minha cabeça, eu quero ser jornalista, vou trabalhar com isso e tal. E na sequência da minha carreira eu fiz um monte de evento legal, especialmente quando eu estava na ESPN, eu fiz Jogos Pan-Americanos, eu fiz NBA, eu fiz Copa do Mundo de Ginástica, fiz uma série de eventos muito legais, NASCAR, Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, de futebol.
Mas a Olimpíada não tinha chegado para mim ainda. Eu bati na trave em 2008 para ir para Pequim, bati na trave em 2012 e em 2016 eu tinha acabado de sair da ESPN e a Gazeta não mandava ninguém. Então eu fui para a Olimpíada para assistir. Eu comprei ingresso e tal e voltei de lá com o negócio na cabeça. Preciso fazer alguma coisa diferente com isso, porque o brasileiro gostou da Olimpíada. O brasileiro estava lá enchendo o ginásio. A Paralimpíada, que estava com ingresso que não estava vendendo, na empolgação da Olimpíada, acabou vendendo praticamente tudo da Paralimpíada. E aí eu resolvi escrever um blog. Era um blog sobre esporte olímpico, para mostrar para as pessoas como elas podiam acompanhar os atletas para quem eles tinham torcido em 2016. E aí comecei com esse trabalho e tal. Só que a coisa foi aumentando, a coisa foi ganhando corpo. A gente foi para os Jogos Pan-Americanos de 2019, ano passado, foi muito legal, essas laranjinhas todos espalhados no Orita de prova, o Bichara também está de prova lá por Lima, e de repente eu saí da TV, que eu ainda levava junto a TV Gazeta, saí em novembro do ano passado, e hoje eu vivo de Olimpíada todo dia. Então, para mim, a minha maior conquista é viver de Olimpíada todo dia, e uma coisa mais louca, né? Porque eu sempre pensei que eu tinha que trabalhar para alguém para estar nos eventos, nas grandes competições. E agora não, uma ideia que eu tive me levou para os Jogos Pan-Americanos, vai me levar para os Jogos de Tóquio. Era para ser esse ano, mas vai ser ano que vem. Tá chegando, né? Quando a gente vê, o tempo passa rápido. Nem vamos perceber. E, Bichara, e você? O que você contaria como sua maior conquista? Bom, a recordação, eu não nego, a minha recordação ela vai um pouquinho mais lá para trás, né? A primeira recordação que eu tenho do esporte olímpico assim, ainda é da Olimpíada de 80. Eu era garoto, tinha 10, 11 anos, mas lembro disso, né? E a partir dali eu fui me envolvendo com o esporte, tentando também de início ser um atleta, e me bateu um estalo na cabeça quando eu estava na faculdade. Um professor virou para mim e falou assim, não, nada a ver com a análise sobre mim naquele momento, mas ele virou por uma outra razão e falou assim: o cara que fica na média, onde eu me enquadro no esporte, nível abaixo do medíocre. Então, eu acho que esse aqui não é muito meu lugar, não. Vou tentar um lugar diferente, né? E aí eu comecei a trabalhar em outras frentes. Hoje eu estou completando o ano, aprendo essa questão administrativa muito. Eu gosto de trabalhar nessa frente. Pude, ao longo do tempo, implantar algumas ideias diferentes dentro do comitê, no sentido da gente trabalhar um pouco mais próximo dos atletas, trabalhar em projetos específicos para a gente buscar melhores resultados em Jogos Olímpicos, em Jogos Pan-Americanos. Estou completando, nos Jogos de Tóquio, a 6ª participação em Jogos Olímpicos, 3 à frente do COB, 3 já que eu já fui pelo COB, 2 anteriores que eu fui em outros trabalhos, e o ano que vem em Tóquio será a minha 6ª, são 5 Jogos Pan-Americanos também. E o que eu trago assim de grande vitória para a minha vida, outro dia eu fiquei pensando, eu acho que é o privilégio de trabalhar com o que você ama. Eu acho que isso é difícil para todos, acho que todo mundo busca isso. Trabalhar com o que você ama, não trabalhar numa coisa que te desgaste, que te incomode, que seja uma coisa chata para você levantar todo dia para ir, que você vá pelo dinheiro. Eu vou pelo amor, obviamente preciso do dinheiro, trabalho por isso, mas faço uma coisa que eu amo. Então, eu entendo que isso na sociedade que a gente vive é um privilégio. Então, eu me sinto um privilegiado e isso, para mim, é o meu grande ganho. Nossa, eu acho que isso que você falou de acordar e ir feliz, eu acho que é o maior, né, indicador se você está no caminho certo. Você viu que no 3º dia você acordou para fazer a coisa que supostamente vai ser, né, sua rotina diária. Aí você falou, puta, cara, não tô muito legal. Não tô. Você fala, cara, não é isso, né? Agora, quando você fica empolgado, apesar de cansado, aí você fala, cara, eu tô no caminho certo, né? Deixa de ser A obrigação. segunda-feira é legal. É Eu isso. amo segunda-feira. A Exato. segunda-feira ela é legal, entendeu? Eu amo. Nori, para você, conte pra gente. Eu concordo muito com o que o Bichara falou. Quando a gente faz apaixonado e ama aquilo que faz, né? Você encontra um trabalho que é sua paixão, flui. Então, me sinto também um privilegiado nesse aspecto e sempre fui muito entregue. E acredito que colhendo os frutos, né? Confiando muito em todo o trabalho da equipe multidisciplinar, que também nos impulsiona a conquistar, fazer a gente crescer dentro do esporte
mas o papel fundamental dos nossos treinadores que me acompanharam desde a base é na formação de cidadãos, né? Como atleta, como pessoa. Então, acho que me formaram bastante, a minha segunda família, e que me ajudaram a minha primeira grande conquista, a medalha olímpica de bronze na Rio 2016. Gente, Eu caraca, pulei etapas, fui direto para a Olimpíada. tranquilo. A medalha, a medalha olímpica que foi em foi duas situações diferentes cada medalha que eu vou mostrar aqui. Essa da Olimpíada foi uma trajetória surpresa, né, para muita gente, até para mim, mas era um objetivo que eu traçava desde pequeno, poder participar de uns Jogos Olímpicos, tá ao lado dos grandes nomes da ginástica brasileira, então poder competir ao lado de Zanetti, Diego Hipólito, era uma honra para mim muito grande. Eu não estava muito feliz naquele momento, eu estava vivendo intensamente e acreditando até o fim. Então foi incrível, foi em casa, uma Olimpíada muito especial. Então acho que foi uma conquista que mudou muito a minha vida. E depois a do Mundial, quando eu fui campeão mundial ano passado, em 2019, ela tem LED, é uma Gente, medalha, tem muita... Acende, ela não dá para acender? Eu não carreguei ela. Você Ela carrega acende? ela para acender aqui. caraca, elas parecem mega pesadas. São. A primeira coisa, quando eu peguei a da Olimpíada, foi a primeira coisa que eu falei, gente, é pesada essa medalha. E a do Mundial foi uma sensação também de todo o planejamento, né, que a gente traçou para chegar nela. Então, não foi, chegou lá de repente eu estava, não, foi todo um trabalho, a gente viu essa progressão do trabalho, e como que era a rotina, a disciplina, de fazer a coisa certa, eficiente, porque a gente vai ficando velho, né, 26 anos é novo, né? Mas para o esporte, que já faz desde os 10 anos de idade, é bastante carga, né? Então, a gente procurou fazer um trabalho muito mais eficiente para chegar no resultado. E agora a gente está traçando essas estratégias aí para a Olimpíada, que foi traçada desde depois do Mundial, né? Que o foco era a Olimpíada esse ano. Então, já está traçando esses resultados, mas foram duas grandes conquistas, sim, Pan-Americano também. Cada competição é única, né? Tem a história que a gente carrega até aquele, mas de competições e momentos foram esses dois que eu destaco. A medalha nossa, de todo torcedor que está ali junto. Essa medalha da Olimpíada, com certeza, tem um peso muito grande da torcida, que Na está ali arquibancada mandando, esse ano ali. que manda muita energia. Então, é uma medalha compartilhada ali, que está torcendo junto, acreditando no brasileiro que está subindo ali no tablado. Então, faz parte sim, Jojoca. E eu queria falar que eu sou muito fã, admiro muito, acompanho, quando eu descobri que você ia entrevistar a gente, falei, bora, admiro muito e acompanho. Ah, obrigada. Quando eu vi, do nada eu vi que você tava me seguindo, eu mandei pros caras do Vamos Junto, eu falei, pessoal, o Nori tá me seguindo, tem noção? Tipo, que às vezes as pessoas, né, elas não têm noção. Tipo, eu falei, cara, como assim ele sabe quem eu sou? Eu fiquei em choque. Sei. Eu vi o Mas vídeo que obrigada. você fez com o Zanetti. Sim, nossa, gente. Que pessoa incrível, né? Falei, gente, Sim. olha eu aqui com os atletas olímpicos, curtindo, fazendo exercícios. Gente, Mas o cara que você está entrevistando, o Nori, ele é um cara que a vida dele é marcada por essas superações, né? Nos Jogos do Rio, em 2016, ele pode contar isso ao longo da nossa conversa hoje, mas ele era o 9º classificado para a prova, né? Quando chegou à final, ele era o 9º. E, pela regra da ginástica, só pode ter 2 representantes de cada país na final. Então, um saiu e ele entrou. E ele já tinha alcançado um feito muito grande, de ser o finalista olímpico. E ele demonstrou ali uma grande característica que ele tem na sua carreira, que é a coragem. Ele é um cara muito corajoso. E ele foi para uma série muito difícil na final e ele teve muito sucesso. Ele podia perder tudo e ele jogou tudo. No Campeonato Mundial, que ele mostrou essa medalha de ouro, também não foi diferente. Que dia você conquistou essa medalha, Nori? Você lembra o dia, não? Foi 13 ou 14 de outubro. Não sei se foi 13 ou 14. Um mês antes, Jojoca, acho que foi no dia 13 ou 14 de setembro, a gente estava fazendo uma ressonância no ombro dele para saber se ele ia ser cortado desse Mundial ou não.
A gente estava avaliando isso com os médicos, porque ele vinha de um processo de recuperação de uma lesão e tinha uma dúvida se ele ia conseguir chegar no Mundial. E ele falou para todo mundo que ele, depois da avaliação e mesmo com um quadro de lesão, que ele conseguiria suportar aquele 1 mês de treino que tinha pela frente. Exatamente 1 mês depois, ele estava no lugar mais alto do pódio. Pela coragem, Caraca. pela determinação, pelo trabalho de um monte de gente com ele, dos médicos, mas do treinador foi a dele. confiança, foi muita confiança nos médicos. Eu sou muito entregue a esses profissionais, né? Eu respeito muito o que eles falam, meu treinador, meu médico, o físico fala. Se é para bater 10, 20 vezes a cabeça na parede, eu vou bater porque eu acredito no que eles estão falando. E eu sei que o que eles falam é pro meu bem. Então, depois que eu fiz a ressonância, eu falei, meu ombro vai aguentar? Aí ele falou assim, vai aguentar. Falei, então a gente vai para cima. O que for preciso fazer, eu vou. Se você tá falando que vai aguentar, eu vou pro pau. Aí Mas falou, você não, ficava vai pro morrendo pau. de aflição ou você, tipo, desencanou total e falou, vambora? Não, eu desencanei, porque os médicos estavam lá acompanhando. Então, eles viam o treino e eles seguravam o meu treinador. Ele falou, ó, não exagera muito ali no Nori. Aí o meu treinador me tirava. Então, eles estavam sempre me supervisionando ali. Então, se manda, não, o Nori tem que fazer hoje. Então, eles vinham e me chutavam ali, vai fazer hoje, vai fazer hoje. Eu falei, então, vamos. Então, bora. Gavini, você que é o cara que faz as perguntas de gente grande aqui nesse quadro do debate olímpico, você pode, por favor, fazer perguntas aí sérias, com, né, conteúdo, profundidade, porque as minhas são mais, né, torcedora curiosa. O que eu queria perguntar, que me bateu a curiosidade aqui, exatamente em relação a esse assunto, a participação do Nori naquela final do Mundial, você fez uma série primeira para classificar, né? E aí, para a final, você fez uma outra série. E nesses momentos, como o Bichara contou aqui para gente, que você estava com esse problema de ombro e tal, você, naquela hora, para fazer o exercício que te deu o título, você sentia dor? Então, não, quando a gente vai para a competição, é treinado. A cabeça a gente também treina bastante diariamente. Então, toda vez que eu vou para uma competição, tudo que eu treinei, tudo que eu me preparei, foi para aquele momento. Então, show dor, show problema, show tudo. Então, se foca aqui. Né? Óbvio que tem dias que a gente está ansioso, preocupado, mas é normal de todo atleta. Mas na hora que entra no ginásio, sou eu o aparelho, esquece tudo, isso não vai me parar. E é isso que eu já treino. Eu costumo treinar minha cabeça todos os dias para chegar naquele momento bem. E lá no Mundial eu não senti dor nenhuma. Era adrenalina, era tudo ali. Então a gente não sente dor. E tava meu treinador, ele tava controlando muito bem o treino. O médico vinha perguntar todo dia, tá bem? Eu falei, não, tô bem. E eu fui treinando a série mais difícil, né? Durante a semana. Foi dosado bastante. A gente não pegou final por equipe, a gente ficou em 10º. Os 8 pegam final. Eu não fiz individual geral também, pensando no meu ombro, né? Então, já tinha uma estratégia ali, tipo, pegou a final, então vai focar direto na barra na final. Eu não ia ter mais dias para desgastar o ombro. Então, só ia ficar focado na final. Então, eu fui treinando a série mais difícil, mas durante a competição, eu estava numa ordem muito boa, eu era o quinto a se apresentar, então 3 que tinham uma nota muito boa foram na minha frente e 2 erraram a série. Então eu consegui jogar na hora ali, tipo assim, não, vou fazer a série da classificatória muito bem executada, que a partida já é mais que a deles, e se eu acertar, não me busca, não tem como me buscar. E esse feeling é muito rápido, porque quando um termina, você já tem que estar mentalizando e fazendo todo esse processo na sua cabeça de mudar, porque fiquei uma semana inteira na difícil, e na hora, não, vamos na bem executada para fazer bem. Então, acho que esse trabalho mental foi muito importante e é muito importante nessas horas de finais. Né? É muito importante você estar preparado para qualquer momento. Em final, em campeonato, muita coisa diferente do que você faz no treino, mas você tem que estar bem confiante com você mesmo ali, bem preparado para chegar lá e fazer aquilo que você fez durante todos os treinos. E Bichara, vai ser uma pergunta que você vai achar muito idiota, então eu já quero que você esteja preparado. Mas assim, para a gente aproximar, eu acho, as pessoas como um todo
das Olimpíadas, dos atletas e tudo mais, eu acho que as pessoas precisam entender a função de cada setor. E eu acho que se alguém me perguntasse, mas me explica o que é o Comitê Olímpico Brasileiro, eu não saberia explicar todas as funções, eu não saberia, tipo, deixar claro para alguém. Então, eu queria pedir para você explicar, para a gente ter claro qual é a função e a importância. Bom, o Comitê Olímpico Brasileiro é uma entidade centenária que tem a função de representar o Brasil dentro das competições que existem dentro de um ciclo olímpico de 4 anos. Ela é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. Ela tem como objetivo difundir os valores do esporte, do olimpismo, dentro do país que ele está sediado. E ele tem a obrigação estatutária de promover o desenvolvimento do esporte de rendimento dentro daquele país e fazer a representação internacional do país. Então, nós somos o clube que representa o Brasil dentro dos Jogos Olímpicos. O Nori, por exemplo, faz parte de um programa nosso. Nós trabalhamos com a Confederação Brasileira de Ginástica, ele tem o apoio dos patrocinadores dele, do clube dele, o treinador dele é funcionário do clube dele, do Pinheiros, e nós juntamos, reunimos esforços, todas as entidades, no sentido de dar uma consistência num projeto que leve a ele a chegar nos Jogos na sua melhor condição. O objetivo do COB é esse, trabalhar para que o Brasil seja melhor representado dentro dos Jogos Olímpicos, principalmente. Ficou claro? Sim, sim, super. O Bichara é um personagem estratégico, central dentro dessa estrutura que ele acabou de dizer do Comitê Olímpico Brasileiro. É o responsável pelos esportes, diretamente pelo desempenho, o diretor de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, ele é o cara que está mais próximo dos atletas, mais próximo dos treinadores. É ele que faz essa escolha de qual é o projeto que vai ser investido em parceria do COB com as confederações. Então, ele é um personagem central na preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos. E o que eu queria colocar para o Bichara nesse momento, a gente já falou muito nesse período que começou, desde que parou tudo por causa da pandemia, por causa da quarentena e tal, do que precisa fazer para mudar, o que precisa mudar lá de fornecedor que tinha de coisa para dar para os atletas, que vocês tinham fechado para 2020, que vai ter que passar para 2021. Mas eu queria colocar um outro ponto agora. O que me parece, Bichara, é que é muito difícil a retomada em 2020 de qualquer competição internacional, né? Me parece que vai ser muito complicado que isso venha acontecer, tanto que qualquer coisa sobre vagas olímpicas, que as poucas federações que já divulgaram alguma coisa, já anunciaram alguma coisa, colocaram isso para 2021, uma vez que, vamos supor que lá para o meio do ano a gente tenha as coisas mais ou menos normalizadas, que papel o COB pode ter para fomentar esse esporte, mesmo que seja aqui dentro do Brasil, para poder manter esses atletas em atividade, para até aproximar eles do público de alguma maneira, pode ser uma alternativa nesse momento, mas que como dificilmente vai ter competição internacional, que solução te pode dar aqui dentro, Bichara? Nós todos estávamos preparados para uma Olimpíada que ia ocorrer daqui a 100 dias, pouco menos de 100 dias, né? Nesse momento, nas últimas semanas, o que a gente tem feito é rever todo o nosso planejamento, rever tudo que a gente tinha organizado para os Jogos de Tóquio e preparar para o ano que vem. Em paralelo, nós reavaliamos todo o nosso orçamento de repasse para as confederações. Nesse ano, estava previsto um repasse de 120 milhões para as confederações, mais além dos recursos que a gente implanta diretamente nos projetos de maior vulto. E esse recurso tem um componente muito grande que é utilizado nas participações internacionais do Brasil. Né? Você tem razão quando você fala que a pandemia ela vai impossibilitar esse tipo de trânsito de pessoas, né? As competições, as aglomerações, cada país, como a pandemia ela vai sendo neutralizada ou o seu impacto vai diminuindo de diferentes formas em cada local, né? Esse momento de trânsito ele também vai ser diferente, não vai ser tudo liberado ao mesmo tempo. Então, existe sim uma intenção de você se voltar para dentro, de você trabalhar internamente a sua estrutura. Então, o que seria investido
em viagens internacionais, vai ter que ser investido em estrutura de treinamento para os atletas aqui. Isso, de certa forma, pode ajudar num benefício também do desenvolvimento de novos valores que vão se beneficiar desses equipamentos que vão chegar, né? Eu estou falando isso porque hoje mesmo já recebi uma solicitação de equipamentos para canoagem numa aquisição que seria um recurso investido numa viagem internacional. Então, esse recurso vai voltar para o mercado interno e outros equipamentos vão ser adquiridos para o treinamento dos atletas aqui. E, efetivamente, como é a estratégia de alguns países já divulgada, as competições internas vão ter que ser revistas e começar por ali, seja sem público, seja com público com um distanciamento social mais organizado, mas você vai ter que se voltar para dentro para proporcionar aos atletas uma retomada da condição de preparação. Né? Então, você está certo nisso. A ideia inicial é você retomar no mercado interno. E, gente, eu quero saber se a manchete que eu recebi hoje no meu WhatsApp é fake news. Eu espero que vocês três digam que sim. Eu recebi a seguinte mensagem: Japão cogita cancelar a Olimpíada de 2021 caso a pandemia não esteja contida nos próximos meses e tal. Vocês ouviram isso? Fake news? Como me conta? A notícia é verdadeira. Tanto não fala isso. Olimpíada todo dia. Mas talvez seja um pouco alarmista, né? Dizer nesse momento agora que os jogos vão ser cancelados. Tem muita coisa para acontecer. Está o mundo inteiro trabalhando em prol da ciência para encontrar uma vacina, para encontrar uma cura, para encontrar um remédio. Então, acho que é muito cedo para você dizer que uma coisa que está marcada para acontecer daqui 400 e tantos dias, ela não possa acontecer efetivamente. Acho muito difícil que não aconteça. Mesmo que seja que tenha que adaptar alguma coisa, como até o Bichard estava falando, para fazer no Brasil nos próximos meses. Mas, de repente, ser uma Olimpíada com menos público, ser uma Olimpíada voltada só para a televisão, que é a maior audiência realmente dos jogos, enfim, eu não acredito que não tenha, mas que pode haver algum problema ainda para que ela possa acontecer, acredito que sim. Mas a verdade ainda tem muita gente que precisa se classificar para os Jogos Olímpicos. Tem 53% só das vagas garantidas. O Brasil mesmo espera classificar mais 100 atletas. Temos 118 classificados. Então tem muita coisa para acontecer, ainda muitas perguntas para serem respondidas antes efetivamente dos Jogos Olímpicos. Eu quero saber assim, eu tenho certeza que vocês têm o grupo do Whats, galera ginástica artística #Tóquio, tipo, que vocês falam entre si, assim, tipo, puta merda, que desgasta, não acredito. Ou então, tem um pessoal que tá animado, outro não. Como vocês estão no Whats? Na verdade, agora a gente sabe que vai ter Olimpíada em 2021, então essa a única competição que a gente sabe. Então a gente, que é atleta olímpico, a gente tem essa meta de Olimpíada, a gente se planeja, se prepara, então a gente sabe que vai ter uns Jogos Olímpicos aí ano que vem. Então, a gente está se reinventando aí durante essa quarentena. A gente tem um grupo que foi abrindo a cada semana para expandir a ginástica masculina do Brasil. Então, começou no Clube Pinheiros. Logo depois que foi decretada a quarentena, a gente do Clube Pinheiros começou a fazer encontros todo dia de manhã, 9h30 da manhã, por aplicativo, pelo Zoom. Então, aí os treinadores passavam, o fisioterapeuta passava os exercícios, aí o treinador passava treino, e aí abriu para a seleção, e hoje tem mais de 70 pessoas envolvidos, né, da ginástica artística masculina, desde atleta infantil de base, juvenil, treinadores novos. Então, foi uma iniciativa muito bacana da confederação, do Marquinhos, da comissão, do Marquinhos e do Cris, para unir e fortalecer a ginástica. Então, até ter essa proximidade, né, dos atletas que já estão na seleção, dos atletas que querem entrar, tá todo mundo treinando junto, todo mundo fazendo tipo de condicionamento, tudo dentro do possível que dá para fazer em casa. Então os treinadores todo dia estão ali pesquisando, estão ali estudando para ver o que passa para a gente e ter essa interação com todos os atletas. Então a gente mantém essa linha até isso tudo acabar e cada um voltar para os seus clubes. Mas a princípio foi essa iniciativa que tá muito bem, tá incrível. Todo dia, 9h30 da manhã, a gente tem essa reunião, todo dia esse compromisso com todo mundo. Caraca,
Que legal. Bom, a gente vai. O bom é que a gente vai achando alternativa, né? Tipo, ninguém fica parado. Sim. Tipo, vamos todo mundo dar um jeito. Inclusive a gente aqui, né? No carro, no meio da estrada, em Minas Exato. Gerais. Gente, minha próxima pergunta é porque eu pensei muito assim, que para o sucesso do Brasil como um símbolo nas Olimpíadas, como um grande time, eu acho que a mídia, o jornalismo tem que estar super alinhado com os atletas, que tem que estar super alinhado com o comitê, e o comitê tem que estar super alinhado também com a mídia e com o jornalismo. Eu queria saber de vocês, como que vocês lidam, assim, tipo, entre si, sabe? Quais são as coisas que são super tranquilas na dinâmica, coisas que não são tanto? Tipo, como que é a vida, assim, de vocês três? Pergunta boa, hein? O ponto de vista de cada um, né? Exato, eu quero saber de cada um. É tipo uma DR de relacionamento, e aí a gente vai agora e eu vou ser a psicóloga. Eu acho que uma parte depende da outra, né? Por exemplo, eu como jornalista, a gente depende dos atletas, dos eventos, das histórias para contar. A gente depende do Comitê Olímpico Brasileiro promover os eventos, fazer as coisas e, ao mesmo tempo, eles também dependem da imprensa para divulgar as coisas que eles estão fazendo, né? O trabalho deles, o trabalho do Comitê Olímpico, enfim. Eu acho que é uma relação de interdependência. Agora, é claro que tem aqueles pontos que acontecem e que, por exemplo, tem um atleta que foi pego no exame antidoping. Você tem que, infelizmente, noticiar. Por mais que doa no coração, muitas vezes, às vezes você é próximo do atleta, ou acontece uma denúncia de corrupção numa confederação, enfim, tem coisas que você tem que faz parte do dever do jornalista de você acompanhar. Agora, o importante é tentar fazer no máximo ouvir as duas partes. Eu vejo assim que, como todos os segmentos profissionais da sociedade, você tem bons profissionais e profissionais ruins, né? Como uma entidade de administração, como uma entidade do peso do Comitê Olímpico Brasileiro dentro do sistema esportivo, nós temos uma obrigação de sempre buscar transparência nas nossas ações, de buscar explicar o que a gente está fazendo, buscar sempre deixar claro, diante de algumas interpretações que possam acontecer, que nós tomamos uma atitude baseada no que a gente acredita que é o certo. Se a gente vai acertar ou não, é uma outra questão, mas a questão da honestidade ela tá acima de qualquer situação. A minha função específica me coloca para falar sobre os aspectos esportivos, né? Eu na distribuição de competências para você dialogar com a imprensa, a minha função tem a ver com as questões esportivas. Eu sou um cara que procuro ser muito discreto no meu dia a dia, procuro me colocar numa posição de dar suporte aos projetos. O Gavini fez uma série de elogios no início. Eu não sou ninguém sem a equipe que trabalha comigo, uma série de profissionais muito competentes que me ajudam no dia a dia a tomar decisões, a me trazer dados para que a gente tome as melhores decisões, e procuro ter uma relação muito franca com a imprensa, com quem está acima de mim, com quem nesse momento está numa posição abaixo do que a minha, mas daqui a pouco pode estar ao meu lado ou acima. Procuro tratar todo mundo com muita simplicidade, porque sou assim, e procuro trabalhar de uma maneira clara, sincera e direta com todo mundo das coisas que eu acredito. O meu objetivo é fazer o Brasil ser bem representado nos Jogos Olímpicos, e nós temos potencial para isso. Eu lamento que a cultura esportiva dentro do Brasil ela seja ainda limitada, né? Nós temos uma origem muito grande do que o valor existe somente no campeão, que o segundo e o terceiro ainda não têm um reconhecimento, tem um reconhecimento nos Jogos Olímpicos, como nós temos grandes valores, mas eu queria que isso fosse no dia a dia. Então, nós temos que evoluir muito numa cultura esportiva para entender o valor de um atleta classificado para os Jogos Olímpicos, de um atleta que alcança uma final. É muito importante. E Norido, sua hora do momento da DR. Da DR. Não, da DR. Só acrescentar, né, que o Bichara falou. Realmente, eu peguei essa fase onde teve esse investimento ali na ginástica, né, depois do ouro do Zanetti. A ginástica masculina se reestruturou e foi bem no momento que eu estava indo para a categoria adulta. E aquele momento onde
os atletas juvenis, estavam ali junto com os adultos, então abriu uma oportunidade numa estrutura muito, muito boa, né? Um ginásio muito bom, treinadores capacitando melhor. Então, eu vi aquilo como oportunidade e agarrei esse momento e fui acreditando também em todo esse processo e todo esse investimento que foi ali, né, na ginástica. Então, a gente está colhendo, então, eu tenho que agradecer muito também ao comitê por também acreditar ali e depositar e mostrar. Então, hoje, né, no papel, hoje que eu estou na seleção, poder mostrar para os mais novos que, inclusive, a gente também faz vários camps de treinamento, onde tem 20 atletas, né, muitos mais novos querendo fazer. Aproveita essa oportunidade, se entrega muito aqui, se doa muito e agarra. Se tiver, vai mostrar, vai fazer a mais, vai não sei o quê, vai se jogar ali de cabeça, se mandar fazer, mas aproveita essa oportunidade que é o momento que a gente tem ali de usar essa estrutura incrível. Então, peguei esse gancho aí do comitê que foi para poder continuar com resultados para se manter, né? Para a gente se manter ali. E em relação aos jornalistas, também, como o Bichara falou, questões de ética. Hoje, assim, às vezes tem muito jornalista que vem diretamente para você. Então, passa por cima de muita gente, né, que a gente não pode, e a gente não vai chegar a falar, não vou falar, não sei isso. Tem muita gente que estão trabalhando ali para poder filtrar, para poder saber, né, a assessoria, a comunicação, e a gente não pode. Então, existem muitos jornalistas que querem invadir aquele espaço para pegar a notícia primeiro. E aí, se você fala alguma coisa, se não tiver acompanhado, você fala ele entende esse mas já acrescenta um outro e já joga na manchete aquilo que você falou realmente, mas já joga de uma maneira diferente. E aí, pra gente que é atleta, eu falei, mas não falei nesse sentido, eu não falei desta forma. E é bom ter vídeo, porque aí, olhando no olho e falando assim, a pessoa consegue entender direito. Mas quando você está no telefone e a pessoa vai escrever, tem outro sentido. Então, tem esses probleminhas aí em relação aos jornalistas, mas hoje tem esse filtro, né? Tem desde o treinador até a assessoria do comitê, da confederação, para poder filtrar e também não abusar muito do atleta. Às vezes tem muita imprensa que vai no ginásio e aí tem um horário marcado, que o Marquinhos é super rigoroso. Então, quando a gente está com a seleção, tal hora vocês têm com o atleta. Depois eles têm treino. E tem gente que quer te gastar um pouco mais, ou quando tem uma matéria mais complexa, então que você tem que subir no aparelho. Eu não podia subir em aparelho e queria que eu fizesse 2, 3 vezes a mais. Eu falei assim, não dá para eu fazer a mais. Tá pedindo para eu fazer a mais, que nem meu treinador pediu. Então, às vezes, eles passam um pouco desse ponto, é importante o jornalista saber que não, porque às vezes tem atleta que não vai falar não, a gente não vai falar não, né? Se pediu para filmar e a gente gosta, a gente sabe que é importante, a gente tem conhece, porque a ginástica, né, do meu ponto de vista, já só se vê bastante em Olimpíada, então a gente sabe que é importante essa comunicação, é importante a gente também ter essa troca, atribuir para ser visto, mas também não passar de um certo ponto, é entender ali que, ok, não vamos exagerar, porque se acontece alguma coisa com o atleta, já viu, aí... Antes de fazer minha última pergunta, eu queria só dar uma opinião em relação a isso sobre a mídia, principalmente para esportes que não são, no caso, futebol, né? Que a gente sabe que futebol é o que mais falam. Que assim, você entra numa página lá para saber de esporte. Aí a página tá sempre lá, só falando de futebol, futebol, futebol. Aí acontece uma merda, tipo, um atleta se machuca e não vai poder participar, é pego no doping. Aí, automaticamente, esse esporte é colocado de lá embaixo do rodapé para lá em cima, letras garrafais. Então, assim, eu acho super que o jornalismo e a mídia, eles têm total importância de colocar as prioridades, porque se você entra sempre, né, nas maiores plataformas para se informar e quando você vê falar de qualquer esporte diferente do futebol, só tem coisa tipo que não é legal, que não é positiva, não é uma coisa que te faz querer torcer e tal,
pô, nós, né, querendo ou não, eu também faço parte disso, a gente tem que ter consciência dessa nossa responsabilidade. Porque, cara, é a partir da gente, a partir do que a gente coloca como informação, que as pessoas criam um vínculo. Então, cara, em primeiro lugar, você é jornalista e quer furo da informação, ou você é brasileiro e quer fazer com que a gente seja informado, que a gente torça e sejamos todos, né, unidos? Eu sou dessas, né? Você sabe... Obrigado. Pô, meu. Não, Olimpíada todo dia, cara, A gente cresceu muito, ganhou uma notoriedade muito grande. E não é que a gente não tem público, a gente não fala de futebol profissional, a gente só fala de futebol feminino e futebol de base. Esquece futebol profissional. E a gente, pô, em um ano a gente teve nos últimos 12 meses, 13 milhões de acessos, 4 milhões e 700 mil pessoas. Pô, existe público interessado. Exato, as pessoas estão interessadas. Na ginástica, no vôlei, no badminton, enfim, todo esporte tem seu público. E como a gente está fazendo o que ninguém faz, a gente está conseguindo crescer no mercado de um jeito que, de verdade, às vezes eu me belisco para acreditar e falar, poxa, realmente está acontecendo, entendeu? E colocando no meio disso tudo, o dia mais legal de cobertura que a Olimpíada teve, todo dia que teve até hoje, claro, com exceção dos Jogos Pan-Americanos, que para nós vivemos ali aqueles dias todos, foi muito legal, a gente estava em 7 pessoas lá. O dia mais legal de todos foi o dia que o Nori foi campeão mundial, porque no mesmo dia a Beatriz Ferreira foi campeã mundial de boxe e no mesmo dia a Ana Marcela Cunha ganhou medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Verão. Foi um dia maravilhoso para nós. E é isso que a gente quer, entendeu? Pois é, eu acho assim que o esporte ele tem muitos exemplos positivos para passar. Muitas situações que influenciam muito bem a sociedade. A gente vê isso muito na cultura americana, onde o esporte é muito valorizado. Ele traz influências muito positivas para a sua sociedade. E eu vejo que isso é muito pouco explorado. Isso que a gente fala que falta cultura esportiva. Falta de você aproveitar o bem que o esporte traz para a sua sociedade, né? E eu vejo sempre uma tendência de se buscar o ruim, o que deu errado, o que foi a falha, o que foi a denúncia. Cara, a denúncia tem que ser exposta. O cara que agiu errado tem que sair do sistema, tem que pagar pelos seus erros. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Nós vivemos num país que trabalha com muito recurso que vem de origem pública, então existe uma responsabilidade maior sobre isso. Mas existem muitos exemplos positivos. E eu acho que isso falta para você construir uma sociedade melhor. E é isso que a gente trabalha no dia a dia. Eu tenho muita pouca experiência no que a gente está fazendo hoje. Aliás, nenhuma. Hoje é a minha primeira vez que eu estou fazendo o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, também relutei no início de vir, porque entender, pô, será que essa é a minha praia? Será que ali eu vou sair bem? Depois eu pensei, cara, é uma oportunidade de tentar passar uma informação legal sobre o esporte. Eu tenho muito interesse de trabalhar com o futebol feminino. Eu acho que é um espaço muito amplo de crescimento no Brasil. Entendeu? A gente não trabalha por uma questão particular da CBF e tal, mas é um espaço muito interessante. Temos uma relação muito boa, mas o futebol ele caminha por pernas próprias no Brasil. Durante as Olimpíadas acontece muito de migrar jornalistas do futebol para cobrir a Olimpíada, e eles trazem muito das teorias do futebol, que às vezes não se aplicam ao esporte dito olímpico. O futebol é um esporte olímpico também. Mas são realidades diferentes, né? O futebol não é um esporte, é uma religião no país. Mas, assim, tudo que a gente puder aproveitar de experiências positivas do esporte é válido e tem espaço. A Olimpíada Todo Dia faz isso muito bem. Obrigado, Michel. A salva de palmas. Gente, a minha última pergunta, e na verdade meio que uma brincadeirinha, é a seguinte. Depois, Gavinha, não sei se você tiver pergunta de gente grande, você faz depois dessa brincadeirinha, e aí depois a gente dá o nosso adeus final. A brincadeira chama expectativa versus realidade. E aí o lance a gente vai ter que falar a expectativa que a gente acha que as pessoas têm da gente pela nossa posição e como é que é, e a gente vai contar o que é a realidade. Então, por exemplo, a expectativa, Jojoca, riquíssima, com equipe enorme, estrutura total em tudo, exatamente, só viaja para lugares, né, de milionários, e é isso, vive do luxo e da fama. E aí a realidade,
Bom, estamos aqui dentro de um carro na estrada de Minas Gerais, sem nenhuma estrutura, né? Como eu já pude mostrar ali. Relacionamento, que a expectativa é que, né? Relacionamento dos sonhos durante a quarentena, várias tretas. Não é a vida dos sonhos e, assim, a realidade nua e crua é difícil como a de qualquer pessoa. Então, essa é a minha expectativa e realidade. Eu quero saber a de vocês. Jornalista, eu trabalhei muitos anos na televisão, né? Você vai para um evento, tá lá na Copa do Mundo, tá lá na Olimpíada, tá indo nos Jogos Pan-Americanos com os atletas, vendo a história acontecer. Isso realmente acontece, a gente vê a história de acontecer, a história é contada por nossas palavras para as pessoas, acho que essa coisa que não tem preço mesmo. Agora, você vai ver a nossa estrutura real, quando a gente estava no Pan em Lima, por exemplo, estava num hostel, em 6 pessoas, 7 na verdade. Eu não estava no hostel durante o PAN, mas depois fui para o hostel nos Jogos Pan-Americanos, que eu estava num hotel convidado pelo pessoal do COB ali, que o COB me deu um jeito, né? Na verdade, porque me indicou num programa do comitê organizador de Lima, e foi um baita de um reconhecimento para mim naquele momento. Mas depois todo mundo no rosto, e aí não dorme, trabalha 16, 17, 18 horas seguidas, sai de uma competição, vai para outra, não consegue comer. E eu vivi de Coca-Cola e batata frita, batata Ruffles, não era Ruffles que tinha Lay's. Qual que é a comida peruana que você mais comeu lá, os restaurantes maravilhosos de Lima? Lay's com Coca-Cola. Mal dormir. Enfim, são coisas perrengues que a gente passa, mas que no final são recompensadores, porque a gente viveu tudo aquilo de um jeito muito intenso, muito maravilhoso, enfim. Expectativa e realidade, acho que é isso. Nossa, total. Não, e Gavina, ainda bem que você falou. A Copa do Mundo Feminina, para mim, foi isso. Eu achei que eu ia para a Copa do Mundo Feminina com mais 3 pessoas, com uma estrutura maravilhosa. Um dia antes, a gente descobriu que só um patrocinador fechou, dava para ir uma pessoa, e esse dinheiro não dava para pagar todos os lugares para eu dormir. Ou seja, eu cheguei lá, gente, eu fiquei, acho que metade dormindo na casa das pessoas de favor, dividindo cama de hotel, entrando escondida, sem dormir, comendo também batata Lay's, só que aí eu tomava cerveja em vez de coca, e todo mundo, uou, Jojoca em Paris, arrasou, hein? Aí eu, com uma olheira gigante, é isso aí. Perrengue chique. Perrengue chique, exato. O lado do dirigente ele não é diferente do jornalista, né? As pessoas têm uma expectativa ou uma impressão de que, pelo menos eu, na minha função de diretor de esporte, estou nessa função agora, viajo 10 vezes por ano, 12 vezes por ano para a Europa, para os Estados Unidos, então sou um cara que conheço todos os lugares, conheço todos os pontos turísticos, não conheço nada. Na realidade, eu conheço os hotéis, conheço os aeroportos, passo às vezes num país 2, 3 dias, viajo 2 finais de semana seguidos para a Europa, viajando numa quinta-feira, voltando num domingo, embarcando de novo numa quinta-feira, voltando no domingo, e o lugar que eu passei mais tempo foi a fila da espera do embarque. Então, essa é a realidade, muitas vezes, desse tipo de dirigente, mas de um cara que gosta de estar do lado dos atletas, gosta de estar do lado da competição, que ama os Jogos Olímpicos e por isso faz o que eu não chamo de sacrifício. Chamo da realidade mesmo, como você falou. Se você quiser fazer parte da parte que eu acho legal da competição. É isso. Atleta também, né? Expectativa, viaja, vai conhecer. Não, a gente só conhece o trajeto até o ginásio hotel, hotel aeroporto. É esse trajeto que a gente conhece, não conhece nada. Por mais que já tenha viajado o mundo inteiro, é difícil ter esse tempo para conhecer. É tudo muito rápido ali. E também outra expectativa é a alimentação. Acho que é uma das coisas que mais fala assim, nossa, come saudável, no filé de frango, batata doce. Não, a gente às vezes não é assim também, não é? A gente não só vive disso, não. A gente também está ali socialmente, eventualmente uma festinha ou outra, atleta gosta, né? Para dar aquela... O famoso ser humano, né? Ser humano. Então, até para tirar um pouquinho essa tensão na cabeça. Então,
tem esses momentos aí que é sempre muito assim, é regradinho, é alimentação. Óbvio que a gente tem que seguir uma rotina, a gente sabe, mas tem esses deslizes, não é, vivo sempre disso. Então, acho que tem a expectativa outra de Olimpíada também, que eu já vi muito, a Vila Olímpica é só bagunça, não sei o que. Não é só, não é isso. Não acontece essas coisas na Vila, porque muita coisa aconteceu na Olimpíada do Rio e vieram falar, assim, perguntar. Não é essa a realidade. Ali é uns Jogos Olímpicos, cara, não, né? Vocês estão vindo de um ou outro atleta que aconteceu e nem estava para disputa. Então, não é essa a realidade, é realmente um ambiente muito gostoso ali, aquele espírito olímpico, todo mundo na mesma sintonia, muito, muito mágico de Vila Olímpica, e é muito bacana. Essa, eu acho que... Você sabe que eu nunca fui num desfile de abertura, né? Nunca fui, porque o dia seguinte da Olimpíada, o dia inicial da Olimpíada, ele é muito simbólico para mim. Então, eu gosto de ficar dentro da vila quando todo mundo sai, para olhar como o cenário vai se estabelecer, quem vai, quem volta. Tem muita gente que compete. A ginástica, então, é um esporte, para mim, não participa. Um dos mais difíceis, porque o cara ele entra numa classificatória logo ali no primeiro, segundo dia de disputa, e a final, se ele classificar para a final em determinado aparelho, ele vai competir 8, 9 dias depois. Isso é muito estressante emocionalmente, né? Não tem nenhuma modalidade que você fique tanto tempo entre a classificatória e a final aguardando, né? Sabendo que a vida pode mudar daqui a 7, 8 meses, você disputa uma final no dia 2 dias depois, no máximo 3 dias. Acho que você pode disputar a final 7, 8 dias depois. As pessoas têm um simbolismo muito grande com o refeitório, né? Então, sim. É muito bom. Mas porque a comida é muito boa? É tudo muito bom, é 24 horas. É 24 horas, tem comida do mundo inteiro, assim, é por quiosques, né? Então, mas o que o Bichara estava falando, realmente, a gente começa num dia e aí é só no outro dia, mas se a minha final for no último dia da Olimpíada, eu ia ficar tranquilamente do primeiro dia até o último dia lá para minha final, porque é um momento muito especial, os Jogos Olímpicos. E eu sei que, e pra gente, né, nas Olimpíadas passadas, falavam que quando você acaba a modalidade, no Rio foi diferente, que estava aqui no Brasil, você não fica depois lá, você vai embora porque tem que rodar, então você vai sair a modalidade e outra modalidade vai entrar no seu apartamento, então você não fica, você não compete ali e fica lá, não, vou curtir agora, não, você volta para casa. Então, o pessoal da primeira semana tem que ir embora. Tem que ir embora, tem que rodar. O sonho acabou, querido. Vamos. Deixa os outros aí viver também. Mas assim, na Rio foi diferente. Dá para entrar de penetra na vila ou eu não tenho a menor chance? Eu posso já bolar algum plano para, de repente, aparecer lá dentro ou nunca vou conseguir? É muito bem fiscalizado lá, não sei com o Bichara aí. Bichara, você acha que se eu fosse dentro da sua mala de mão, alguém notaria? Bom, a gente vai ter que conversar sobre isso. Quem sabe? Se você quiser entrar na vila, dá um toque aí, a gente vê o que a gente resolve. Bom, eu vou... Se for falar de ginástica, eu posso dar uma ajudada. Vou pegar essa parte da live, vou salvar, e aí quando chegar em Tóquio, qualquer coisa, se alguém esquecer, eu mando no WhatsApp. Falo, Gavini, olha, eles falaram que dá pra entrar na mala de mão. Vamos tentar isso aí. Posso também falar uma expectatividade que eu vivi? Pode, óbvio. Sim. A gente compete, a gente não ganha ingresso para dar, só 2. Tô mentindo? Ele só ganha 2 ingressos. Eu achei que eu já tava cavando aí uns ingressos para assistir, não? Na Rio eu consegui colocar minha família conseguiu entrar, graças a Deus. Mas a gente não é assim, tipo, toma ingresso. Muita gente pergunta, dá ingresso, não sei o que. Eu falei, não tem como, a gente não ganha ingresso. No Japão você ganha 2? Não, a gente só no Rio como funciona. No Japão você também ganha ingresso? Ou é só na Olimpíada do Brasil? Não, do Brasil foram 2 que a gente ganhou. Mas, assim, para outras competições, até internacional, a gente não se fala nada. Assim, vai lá competir. Jura?
É um programa, existe um programa do Comitê Olímpico Internacional chamado Family and Friends. Os atletas que têm acesso à final, eles têm direito à compra de até 2 ingressos, tá? Para os seus familiares ou amigos. Obviamente, você chega lá, o seu nome já está lá, o nome do atleta, e o direito de se adquirir 2 ingressos. Nos Jogos do Rio, nós tínhamos um patrocinador que adquiriu esse montante todo de ingressos e ele já ficava com a gente. Então, conforme ia classificando, a gente ia dando esses ingressos, né? O Nori ele assim, tem poucos ingressos para dar, mas o Nori ele tem poucos ingressos para dar, mas a quantidade de seguidores dele não para de aumentar. Isso aí é tranquilo, cara, não vai dar problema. Eu só queria colocar 2 coisas, tanto para o Nori quanto para o Bichara, porque a gente vive esse momento meio maluco aí no mundo, mas eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo, né? Tentar tirar coisas positivas do que está acontecendo. Para o Bichara, eu queria colocar em relação a 3 situações, que são atletas brasileiros que estão numa evolução absurda, que chegariam bem na Olimpíada, mas que com um ano a mais, se tiver de preparação, essa chance pode ser ainda maior. Eu coloco isso o Alisson dos Santos, que tem tido uma evolução absurda de 2018 para 2019. Ele tem 19 anos só, Jojoca. Ele melhorou 1,5 segundos e foi finalista do Mundial de Atletismo, ficou em 7º lugar nos 400 metros com barreira. Tendo mais um ano de evolução, capaz desse cara chegar com grande chance de medalha. O César Cielo colocou a mesma coisa em relação ao Murilo Sartori, colocando o 4x200 com esse um ano a mais de preparação, com chance de medalha. E aí eu coloco nessa brincadeira, para até passar também a palavra para o Nori, o Diogo Soares, que estava no primeiro ano dele de ginástica artística, é uma baita revelação, com um ano a mais, que condição que ele pode chegar. E para completar, que aí fala primeiro o Bichara, depois o Nori, se esse um ano vai ajudar e o quanto vai ajudar teu ombro, Nori. Então primeiro fala o Bichara e depois você fala desse ano mais calmo para o seu ombro, se vai ser melhor ou não para você. Nós estamos ainda fazendo uma avaliação de qual é o saldo disso, sabe, Gavini? Logicamente, esse um ano ele é uma oportunidade de amadurecimento para vários atletas. Ele, desde que seja um ano minimamente aproveitável, né? Até que ponto a competição esportiva amadurece muito esse atleta. Se você não tem a competição esportiva, né? Se ele não tem a oportunidade de enfrentar os melhores, de botar em prática a sua periodização de treinamento para uma determinada competição, ver se isso deu certo, deu errado, poder ser exposto a uma situação de estresse grande do lado dos melhores, onde ele perceba a sua evolução e consiga enfrentá-los bem, até que ponto isso e os efeitos da pandemia podem impedir que isso aconteça, até que ponto esse ano a mais vai ser um ano de ganho mesmo. Ainda é uma incógnita para a gente. O Diogo é um ginasta, né, especial ali, pela história dele, né, por onde ele treina, como ele cresceu junto com o treinador, a estrutura que ele tem, então os resultados que ele conseguiu. Então ele tem essa superação e ele é um atleta que é muito legal de treinar junto, porque ele é muito competitivo. E eu também sou, então a gente vai se puxando, e isso é muito legal. E ele é uma pessoa que bate no peito, fala, vou fazer e vou acertar. Então isso é muito legal de ver o Diogo. Ele é muito competitivo, muito bom competidor, frio. Então tem muito a crescer e amadurecer, e realmente estaria agora Tóquio em cima, ia ter um pré-olímpico, né, um pan-americano para classificar, ia tentar a vaga, né, ganhou esse um ano para amadurecer, então vai crescer cada vez mais. Então acredito bastante aí no Diogo, sempre falei, sempre acreditei, e torcendo muito aí junto para a gente estar junto aí, Paris, Tóquio, Los Angeles. Eu quero mais 3 ainda, então ele vai ter que treinar muito, porque eu vou estar ali incomodando também. E em relação ao meu ombro, vou dizer a verdade, assim, tem dia que eu acordo assim, pensando, não, é uma fase, a gente vai se reinventar, vamos ocupar a cabeça. E já teve dia que eu acordei, tipo, nossa, eu falei com o médico, ele me deu a garantia até setembro desse meu ombro de 2020, e agora já tem dia que a gente tá assim, mas pensativo, mas manter esse tempo é um tempo para todo mundo, a gente sabe. Então
traçar estratégias, traçar planejamento, que competições que vai ter ano que vem que eu vou poder participar, como que eu faço para deixar mais forte esse meu ombro sem atrapalhar muito a flexibilidade. Então, eu não estou sozinho, tem toda uma equipe aí que vai me ajudar, mas é eu controlar minha cabeça esse momento aí para estar bem ano que vem. Então, é me ocupar e treinar a mente. Gente, quem participa do programa piloto do debate olímpico é tipo o trevo de 4 folhas. É um momento do esporte de sorte, garantia de sucesso absoluto. Então, eu queria te deixar tranquilo, já que você está aqui, que vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Gente, eu queria muito agradecer. Foi uma experiência muito legal. Eu estava até um pouco relutante em fazer isso em forma de ligação, mas no fim, cara, eu super me diverti, fiquei, super entretida, eu aprendi muito. Então, eu queria agradecer muito vocês. Eu espero que o debate olímpico seja um espaço de atletas para se sentirem à vontade, de pessoas do comitê, pessoas do jornalismo, para que a gente consiga criar esse senso de unidade e fazer com que as pessoas gostem mais do esporte brasileiro e não só de um esporte brasileiro. Então, muito, muito obrigada, gente. Eu vou sair daqui super feliz. Gavini, mande um beijo para nós também, por favor. Foi ótimo, foi muito bacana mesmo. Essa ideia surgiu numa conversa nossa, a gente começou a se aproximar do Vamos Junto e da Jojoca, pelas coisas que a Jojoca estava gravando, né? Meio que mostrando a vida de atleta, experimentando os esportes tal, experimentando os esportes olímpicos. Aí surgiu essa ideia da gente fazer junto esse debate olímpico tal, e que seja realmente um espaço que a gente, mais um espaço para os atletas brasileiros, que a gente possa conquistar novos públicos, né? Porque a gente sabe que o público de YouTube é diferente do público da televisão, que é diferente do público do Instagram, que a gente possa trazer esse público para o esporte olímpico também. Foi muito legal mesmo, Jojoca. Eu queria te agradecer a oportunidade. Eu acho que o astral é muito legal do programa. Espero que dê certo, que o seu público goste, que isso gere frutos, que esse piloto gere uma sequência de programas legais. E do fundo do coração, a forma como você conduziu foi muito legal, e espero que dê frutos e que seja uma plataforma interessante para que o esporte olímpico se apresente e que gere o interesse do público, não somente durante o ano da Olimpíada, mas nos outros 3 anos do ciclo olímpico. Só tenho a te agradecer. Obrigado. Nossa, Bichara, sério? Cara, obrigada. Meu Deus. Foi incrível. Eu estava meio preocupado. Como é que vai ser? YouTube, não sei o quê. Mandou bem demais, Bichara. Foi ótimo. Então, foi ótimo. Tudo, gente. Foi incrível. Obrigado pelo convite. Obrigado, Bichara, Gavini, Jojoca. Como eu já disse, foi um prazer poder conversar com você, te conhecer. E se precisar também de qualquer coisa, só chamar. E se precisar que eu puxe a orelha de alguns atletas para fazer essa entrevista, porque é muito bacana, eu vou puxar a orelha. Não, vai fazer, é incrível. E é uma oportunidade que a gente tem, é um espaço que a gente tem para falar da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, da nossa visão. E é isso, poder compartilhar aí e aprender todo dia. Obrigadão. Gente, vamos finalizar então com uma salva de palmas para esse debate olímpico que foi muito incrível. Todos nós. Tchau, gente. Beijo diretamente de Minas. Beijo. Tchau. Valeu, Bichara. Tchau. Valeu, Bichara. Tchau, Nori. Tchau, Jojo.